E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje a gente vai resolver alguns exercícios com relação à nossa aula passada sobre resolução de equações com foco na parte de multiplicação e divisão. Vamos lá. Bom, aqui no nosso primeiro exemplo a gente tem 4x dividido por 8 igual a 1. Bom, a gente sabe que a gente quer fazer o quê? Quer deixar o nosso x aqui isolado, né? Para a gente conseguir achar x igual a uma coisa. Bom, o nosso primeiro passo pode ser 2. A gente pode primeiro nos livrar das coisas que estão ao redor do x. Por exemplo, esse 8 que está aqui dividindo, a gente pode tentar passar ele para o outro lado multiplicando. Esse 4 multiplicando, a gente pode tentar passar para o outro lado dividindo. Ou a gente pode usar simplificação de frações para fazer isso, que a gente consegue transformar o 4/8 em 1/2. Bom, como tem gente que ainda não viu a nossa aula sobre frações, ainda não tem muita experiência, eu acabo se atrapalhando com isso, vamos fazer do jeito mais assim, tradicional, vamos falar assim, que aí atende tanto quem já entende quanto quem não entende. Bom, então a gente começa aqui tirando o 8 do lado do x e depois tirando o 4 do lado do x. Bom, o 8 está dividindo, o jeito que a gente tem de tirar esse 8 daqui de perto é fazendo o seguinte, multiplicando os dois lados por 8. Ah, mas como assim multiplicar os dois lados por 8? Sempre lembrando que em uma igualdade, se a gente fizer uma coisa de um lado e a mesma coisa do outro lado, a gente pode fazer o que a gente quiser, somar, subtrair, multiplicar, tirar raiz, etc. No caso aqui, a gente está multiplicando os dois lados por 8. O que acontece? Esse 8 aqui se exclui com esse 8 aqui e faz a multiplicação. Então isso virou 4x igual a 8. Ah, tá bom. Agora já ficou um pouco mais fácil aqui. Agora a gente quer assumir com esse 4 que está do lado do x. O que a gente faz? O 4 está multiplicando, a gente então divide os dois lados por 4. 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é 2. Logo, x igual a 2. Ah, daria certo só passar de um lado para o outro, etc. Daria sim. A gente pode fazer isso aqui de uma forma mais direta, pensando assim. Bom, o 8 está dividindo aqui, a gente passa ele para lá multiplicando, e o 4 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. E daí a gente fica com x igual a 1, que multiplica 8 dividido por 4 igual a 8 dividido por 4 igual a 2. A gente poderia fazer isso, mas é sempre bom lembrar de onde que surge isso. Por que eu posso pegar o número que está dividindo e, entre aspas, passar multiplicando e o contrário? Por causa disso. O que acontece? O que eu faço é fazer a operação contrária disso nos dois lados da igualdade. Aqui a gente vai para o menos x igual a menos 1. A gente, na aula, eu já falei como que a gente faz para resolver essas equações aqui. Que o que a gente faz? A gente multiplica os dois lados por menos 1. Para ficar mais fácil de visualizar, vou mostrar uma coisa. Aqui o menos x, eu posso escrever ele da seguinte forma. X que multiplica menos 1. Eu posso fazer isso, porque de fato ele é um x que multiplica menos 1. E esse menos 1 aqui eu posso escrever da mesma forma. Isso aqui é igual a 1 que multiplica menos 1. Então aqui, o que eu posso fazer? Está multiplicando por menos 1, para assumir com menos 1, o que eu faço? Divido tudo por menos 1. Aí eu posso anular. Pronto. Aqui eu estou anulando essa parte. Então a gente pode fazer isso, só lembrando que se todos os elementos estiverem multiplicados por menos 1, a gente pode fazer isso. Ou a gente pode simplesmente multiplicar tudo por menos 1, que é o que a gente faz usando a multiplicação. Menos x igual a menos 1.
multiplica tudo, menos 1, esse lado por menos 1, esse lado por menos 1 também. Aí a gente passa a ter os números de forma positiva. Vamos para mais um exemplo para tentar deixar mais claro. Olha aqui esse exemplo que a gente vê. A gente tem o menos x igual a 10. Se a gente fosse usar outro método, a gente veria que a gente tem x que multiplica por menos 1 igual a 10. Esse 10 aqui não tem o menos 1 do lado. A gente pode fazer a mesma coisa. Para tirar esse menos 1 daqui, divide tudo por menos 1. Divide isso aqui e isso aqui por menos 1. Menos 1 divide por menos 1. Corta e corta, a gente tem x igual a 10 dividido por 1 é 10. Como esse 1 está negativo, passa negativo para tudo, ficando menos 10. Ou, de novo, a gente lembrando daquilo lá. A gente pode multiplicar tudo por menos 1. Porque tudo que a gente faz de um lado da equação, se a gente fizer do outro, está valendo. O resultado é para ser o mesmo, porque é a mesma conta. Vamos para mais um exemplo aqui. 4x menos 8 igual a 16. Eu já sei o que a gente vai fazer. A gente pega aqui, passa esse 4 aqui para o outro lado. Está multiplicando, passa dividindo. Aí fica x menos 8 igual a 16 dividido por 4. Não, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque o 4 está multiplicando só o x aqui. Os outros estão sozinhos. Então, o que a gente faz aqui, primeiro de tudo? O que a gente pode é fazer o seguinte. A gente tem 4x menos 8 igual a 16. Se a gente for perceber, todos esses números aqui são múltiplos de 4. Então, a gente já tem o sinal que é fácil de dividir aqui. E a gente realmente pode dividir tudo, mas divide assim, ó. A gente pode dividir tudo por 4, para assumir com esse 4 aqui do lado. Então, a gente divide um lado por 4, divide do outro lado por 4. Tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro lado também. 4x dividido por 4 fica 1x. Menos 8 dividido por 4, que fica 2. Quando a gente tem alguma conta assim, que a gente divide, a gente só pode dividir se a gente conseguir dividir todos os itens desta igualdade. Por exemplo, se a gente tivesse aqui x mais y igual a 16. 4x mais y igual a 16. E a gente fosse dividir tudo por 4, a gente excluiria o 4 daqui. Esse 4 mais o y, ele passaria a ser o seguinte. Ficaria x mais y dividido por 4 igual a etc. Porque a gente tem que aplicar em todos os itens da nossa equação, senão dá errado. No caso aqui é tudo divisível um pelo outro. 16 dividido por 4 é igual a 4. A gente fica com a conta assim, então. X igual a... tem um erro aqui. A gente tem x menos 2 igual a 4. Aí a gente pode passar esse menos 2 para lá, fica x igual a 4 mais 2 igual a 6. A gente conseguiu resolver essa questão. Vamos para a próxima questão aqui. 3x vezes 2 igual a 2x mais 1. Aqui no caso a gente quer fazer o seguinte. A gente tem o 3x vezes 2 igual a 2x mais 1. O que a gente tem aqui? A gente tem 3 vezes x vezes 2. A gente pode juntar então esse 3 com o 2, ficando 6x igual a 2x mais 1. Ó, viu? A gente não se desesperou, a gente conseguiu simplificar isso aqui, porque a gente já estava pensando, não, tem que passar o 2 desse lado para o outro lado, dividir, somar, multiplicar. Não. A gente simplesmente realizou a multiplicação, porque às vezes a gente fica muito concentrado em isolar, simplificar, etc. E às vezes a gente tem a oportunidade de resolver, propriamente dito, fazer a multiplicação, que também pode deixar mais fácil e a gente acaba não fazendo. Aqui no caso a gente tem 6x igual a 2x mais 1.
esse 2x está positivo, passa para cá negativo, a gente tem 6x menos 2x igual a 1. 4x igual a 1. X igual a 1 sobre 4. E se o exercício exigir, a gente faz que x igual a 0,25. É isso, vamos para o próximo exercício. A gente tem que 3x sobre 4 igual a 10x. Bom, lembrando que a gente pode fazer simplesmente passar de um lado para o outro, etc. Essa aqui, como a gente já está craque em fazer, vou fazer da forma mais simplificada que a gente tem aqui. 3x. A gente tem aqui um 4. Então esse 4 que está aqui dividindo passa multiplicando. Vai passar para cá multiplicando. Ficando 3x igual a 10x que multiplica por 4. 10 vezes 4 é 40. Logo 3x é igual a 40x. E a gente tem aqui que 3x é igual a 40x. Isso está certo? Não, isso não está certo. Por quê? Porque a nossa equação está errada. A gente tem um número igual a um outro número. A gente tem um número vezes 3 quartos igual a um número vezes 10. Entendeu? Isso aqui, na verdade, ele dá certo para um número que é 10. Quer dizer, desculpa, ele dá certo para um número que é 0. Porque o 0 vezes multiplicado, dividindo qualquer coisa vai dar 0. Então, 3 vezes 0, 0. Dividido por 4, 0. Igual a 10 vezes 0, 0. Sim, a equação é verdade para 0. Mas, caso a gente não estivesse procurando o 0, se o exercício falasse sem o 0, a gente não precisaria fazer essa conta para ver que ela vai dar errado. Que não tem nenhum outro número tirando o 0 que preenche essas condições aqui. Ah, mas então por que tem uma equação errada? Para a gente ver que nem sempre a gente tem que sair igual louco fazendo a conta, que simplificando, já gastando o nosso cérebro para fazer. De repente a gente lê, dá uma olhada e a gente vê, ué, tem coisa estranha nisso aí. Como é que pode ter um número 3 quartos do número igual a 10 vezes o número? Não faz sentido. E não faz mesmo. Então, de repente, a gente olha lá nas alternativas e umas alternativas tem somente 0. Poxa, só de a gente olhar aqui, a gente tenta jogar o 0 aqui, vê que dá certo e fechou. A gente acerta. Ou tem uma alternativa da questão que fala que não existe a resposta. Daí, entendeu? A gente vai adaptando aí. Geralmente, pergunta de alternativa de banca, a gente nem sempre marca mais certa, a gente marca menos errada. Mas então, a gente de repente economiza aí 30, 40 segundos, 1 minuto, de fazer uma questão em que acha que a gente errou em alguma coisa e gasta tempo, gasta cérebro, gasta ânimo para resolver uma questão que foi ou feita de forma errada, ou feita de propósito para ser assim, para ver como que a gente olha para a questão. Então, a gente não pode sair com pressa para resolver as coisas. A gente com calma, lendo, olhando, observando e principalmente pensando em como resolver é a melhor coisa que a gente pode fazer em uma prova, na vida, no dia a dia, etc. Bom, aqui a gente tem uma outra questão. Aqui, quando a gente já tem mais experiência, a gente vê que, obviamente, tudo que está com 4 aqui é múltiplo de 4. E o 12 também é múltiplo de 4. 12 igual a 4 vezes 3. Ah, mas o que tem tudo ser múltiplo de 4? Bom, a gente vê facilmente que se a gente dividir tudo por 4 aqui, a gente vai simplificar. Ah, então quer dizer que dividir isso aqui por 4. E dividir isso aqui por 4. A gente simplifica? É, simplifica. Mas a gente pode ver uma coisa também. Não, desculpa, a gente não pode ver nada. Vamos seguir no nosso resultado aqui. Então, isso aqui a gente tem tudo dividido por 4. Vamos lá. 12y dividido por 4 é 3y mais 4x por 4, x, igual a 4y dividido por 4, y, menos 4x dividido por 4, menos x. A gente tem 3y aqui, a gente pega esse y
passa para cá. A gente pega esse x e passa para cá. Bom, esse y está positivo aqui, ele passa subtraindo para lá. Então a gente tem 3y menos y. Esse x aqui também tá somando, a gente passa subtraindo para lá, igual a menos x. A gente soma isso tudo aqui. 3 menos 1, 2y, igual a menos 2x. A gente tem 2 dos dois lados aqui. Lembra que se a gente tem dos dois lados, a gente pode simplesmente cancelar. Logo, a nossa igualdade é y igual a menos x. Isso. Agora a gente tem essa outra conta aqui. A gente tem xy igual a yx dividido por z. Ih, caramba, como é que faz? Agora entrou z, não sei resolver com z, só sei com x e y. Não, é uma outra variável que a gente adapta aí. Pode ser qualquer coisa, eu sempre falo isso. Eu posso fazer conta usando florzinha de variável, contando boi, contando carneiro, com letra A, B, C, X, Y, Z, J, K, L, qualquer letra, símbolo, coisa que a gente quiser usar, a gente pode. É comum usar X, Y, é comum. Mas o resto que tiver, a gente não tem que se desesperar. Até porque a gente vai ver que essa conta é bem fácil. Bom, o Z ele está aqui dividindo. Vamos passar ele para o outro lado multiplicando para ficar mais fácil. Então a gente tem que Z que multiplica XY igual a YX. Bom, a gente vê que a gente tem parecido esse lado com esse. Vamos deixar o X sozinho aqui. Vamos passar isso aqui que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Então a gente tem que Z é igual a YX dividido por XY. Daí pode a gente que está pensando, ih, ferrou. Se fosse YX dividido por YX, eu podia cortar. Mas como é YX dividido por XY, ferrou, não sei resolver. Não, a gente tem que sempre lembrar que, como se trata aqui de multiplicação e divisão direta, não importa se está escrito aqui XY ou YX. Faria diferença se fosse uma conta de menos, uma conta de mais. X menos Y é diferente de Y menos X. Agora, y vezes x é igual a x vezes y. Então a gente pode simplesmente, é uma divisão por números iguais, ou seja, isso aqui simplificado dá 1, isso aqui simplificado dá 1, logo z igual a 1. Resolvemos uma equação que não tem nem x nem y como resposta. A resposta é um z. E é isso que fica. A gente tem que sempre se lembrar que a gente não pode se desesperar. A gente tem que pensar, olhar a questão, ver o que a gente pode fazer e também conferir se a gente não está, às vezes, se confundindo, porque a ordem está diferente, AB a gente não pode dividir por BA, porque a ordem está diferente, etc. A gente tem que sempre prestar atenção, porque muitas das vezes a gente sabe o complicado e acaba perdendo ponto, perdendo questão, errando, às vezes, no simples, por causa de uma olhada diferente que a gente não deu. Bom, por hoje é isso. Não esquece de comentar aqui alguma dúvida que você teve, alguma sugestão, e confere lá no Instagram que eu sempre aviso quando eu posto novos vídeos. É isso e obrigado.